Olá pessoal, tudo bem? Se você parou nesse vídeo querendo fazer um exercício de genética que mistura vários conceitos e pode complicar a sua vida na hora de uma prova de vestibular, você chegou no vídeo certo. Então já se inscreve no canal, já assina a chamadinha dando like nesse vídeo e bora fazer esse exercício que à primeira vista ele é muito complexo. Eu aconselho vocês a assistir esse vídeo 2 vezes, tá? Vamos dar uma olhada nesse enunciado. Admita que em abelhas, a cor dos olhos é condicionada geneticamente por uma série alélica constituída por 5 genes, sendo o alelo selvagem, marrom, dominante sobre os demais, pérola, neve, creme e amarelo. Uma rainha de olho marrom, porém heterozigota para pérola, produziu 500 ovos e foi inseminado por espermatozoides que portavam em iguais proporções os 5 alelos. Toda descendência tem a mesma oportunidade de sobrevivência, porém a fertilização ocorreu em 30% dos ovos somente. Qual o número esperado de machos que terão olho marrom? Por que eu falei que esse exercício é complexo? Porque antes da gente começar a resolver ele, a gente tem que falar da reprodução das abelhas. Como que funciona a reprodução das abelhas, né? E a reprodução das abelhas, ela é do tipo partenogênese. Então, bora lá. Então, a partenogênese, ela funciona mais ou menos assim. Me desculpem a letra, partenogênese. Tá? Partenogênese. Ela funciona mais ou menos assim. Na colmeia, a gente tem a fêmea, a rainha, vamos representar a rainha aqui, que enquanto larva, né, as abelhas escolhem uma larva diferenciada e essa larva ela recebe uma geleia real e isso faz com que ela cresça muito mais do que as outras abelhas, as outras fêmeas da colmeia, né, as operárias, e ela tem o aparelho reprodutor dela desenvolvido. Então a rainha é a única fêmea fértil da colmeia. Certo? Ela é a única que tem a capacidade de se reproduzir, porque ela tem uma alimentação diferenciada e ela acaba ficando morfologicamente diferenciada em relação às outras abelhas. Beleza. E aí, essa fêmea, ela vai produzir os óvulos dela, certo? E quando ela produz, ela é 2N, ela é um animal, né, diploide, ela é um ser vivo diploide, né, um animal diploide. E quando ela produz esses óvulos dela, né, a gente lembra que o 2N, que é o ser diploide, ele vai se dividir em óvulos haploide, tá? Então, faz de conta que isso aqui é o óvulo da abelha, né? Daí a gente vai ter a meiose, né? De uma célula vamos formar 4, mas eu vou formar 2 agora só pra gente representar. E vai formar células haploides. O que é uma célula haploide, então? É uma célula que tem metade da carga genética, certo? Então, por exemplo, na espécie humana, 2N seriam 46 cromossomos e o N seria 23. Né? No meu caso, mulher, óvulos, ovócitos, teriam 23 cromossomos. Né? No caso de um homem, 23. No caso do homem, 23 cromossomos no espermatozoide. Tá. Então, o ovócito da rainha, ele vai ser haploide. Beleza. E aí, quando ela encontrar o zangão, né, que é o macho da colmeia, ele vai produzir espermatozoide, né, também N. Mas o interessante é que ele é N. Ele é N, mas eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho, tá? Então, quando esse N dele produzir um espermatozoide N e juntar com o óvulo da rainha N, deixa eu só colocar aqui mais para baixo, N com N vai dar 2N. E todo mundo na colmeia que é fêmea é 2N. Então, necessariamente, vai ser 2N. Vai ser fêmea, tá? Então, já vou ter que colocar cruz aqui, do ir rezando, certo? Se não fecundar esse óvulo da rainha, não fecundar, o caso da mulher a gente iria eliminar, certo?
Da rainha não. Se não fecundar é porque está faltando macho. Então esse óvulo, mesmo não fecundado, ele vai dar origem a um indivíduo haploide, macho, com metade da carga genética. Então, cara, isso é louco, porque, por exemplo, se fosse na espécie humana, que tivesse partenogênese, indiferente de você ter o ato sexual, você iria se reproduzir. Se você estivesse estado, ficou feio, mas tudo bem. Se você estivesse estado com um homem e os espermatozoides dele tivessem fecundado seus ovócitos, seria menina. Agora, se não tivesse estado com um homem e você ovulasse, porque você chegou na idade de ovular, seria menino. Ou seja, de qualquer jeito você vai se reproduzir. Né? E nas abelhas em especial, por que ela produz o macho? Para copular com ela. Então é interessante para ela produzir o macho. Se acabou, a rainha, ela tem uma bolsa dentro dela chamada espermatoteca. Dentro da espermatoteca, ela guarda os espermatozoides do voo nupcial. Quando esses espermatozoides acabam, significa que ela precisa fazer outro voo nupcial. Algumas espécies não fazem, tá? Outras fazem. E daí ela produz o próprio macho, né? O próprio filho que vai copular com ela. Eu sei que é meio louco, porque a gente sempre pensa na questão humana, mas para elas é normal, tá? Então o que vai acontecer? Se fecundar, vai ser fêmea. Se não fecundar, vai ser macho. Deu para entender? E é esse macho aqui. É um indivíduo totalmente N, ou seja, totalmente haploide, tá? Imagina na espécie humana que zica que daria isso. Não é viável na espécie humana. Um cromossomo a mais, um cromossomo a menos já dá um monte de problema, né? Então, mas na rainha é possível, nas abelhas isso é possível. Tá bom. Então, isso é partenogênese, e a gente está falando de genética. Bora voltar no enunciado do exercício, porque agora eu passei para vocês, eu expliquei para vocês essa parte da reprodução das rainhas, que é importante para a gente ver esse exercício, tá? Bora lá, bora voltar lá na outra parte do enunciado. Olha lá, então, agora que a gente sabe o que é partenogênese. Admita que em abelhas, a cor dos olhos é condicionada geneticamente por uma série alélica constituída por 5 genes, sendo o alelo selvagem marrom dominante sobre os demais, pérola, neve, creme e amarelo. Uma rainha de olho marrom, porém heterozigoto para pérola, certo? Produz 500 ovos e foi inseminado por espermatozoides que portavam em iguais proporções aos 5 alelos. Vamos guardar isso? Marrom, pérola, neve, creme e amarelo. Marrom, certo? O outro era pérola, certo? É neve, creme e amarelo. E a rainha que a gente tinha lá, ela era, né, vamos colocar aqui, marrom, né? Ela tinha os olhos marrom. Eu vou colocar um O aqui só pra gente saber. O olho marrom. E ela era heterozigoto, porém, para pérola. Então, vou colocar um outro O aqui com P. Certo? Pzinho. Joia? Que o marrom é dominante sobre o pérola, sobre o neve, sobre o creme e o amarelo. Tá. Aí ele fala que só 30% foi fecundado. Então, ela teve 500 filhotes, 500 ovos e 30% foi fecundado. 500 está para 100. Quantos foram fecundados? 30%. E 30% vai estar para quem? Para X. Então, eu vou fazer uma regra de 3 aqui. X é igual a 500 vezes 30 dividido por 100. Coita, né? Vamos coitar esses zeros aqui, esse daqui também. X é igual 5 vezes 3, 15, e o 0, 150. Então, 150 foram fecundados. Se 150 foram fecundados, considerando que a gente sabe que quando é fecundada diploide, ou seja, é fêmea, a gente sabe que 150 eram fêmeas, certo? Só que quantos ovos ela tinha? Quantos ovos ela tinha? Ela tinha 500. Então, 500 menos 150 vai ser o total de machos. 350 eram machos. Tá? E ela quer saber
quantos desses machos vão ter olhos marrons? É isso que a questão quer saber. E quantos desses machos vão ter olhos marrons? A fêmea, a rainha, ela era marrom, heterozigota para pérola. Se ela não vai fecundar com ninguém para ela se reproduzir, o que vai acontecer? Metade dessa carga genética dela, isso aqui é o nosso 2N, certo? É o nosso 2N lá que eu desenhei. E eu vou dividir isso aqui em N. Como que vai ficar essa divisão, então? Vou fazer aqui do lado. 2N, né, que é o meu OM de marrom e olho P para pérola, vamos dividir? E quando eu dividir eles, vai dividir como? Um tanto vai vir olho marrom e a outro tanto vai vir olho pérola. Certo? Que vai ser o quê? 2N, esse aqui vai ser o meu N, que vai ser macho, e esse aqui vai ser o meu outro grupo de N, que vão ser macho. Ou seja, eu vou dividir esse valor no meio. Então, eu vou pegar 150 do total de macho e vou dividir em 2. 150 não, desculpa. 350 do total de machos e vou dividir em 2. Então, vai dar quanto? 175 de olhos marrons, que é o que o exercício quer. Porque os outros 175 vão ser olho que cor? Pérola. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido. Esse exercício, ele fala dos alelos múltiplos, mas ele não é só alelos múltiplos, certo? Tem porcentagem, tem regra de 3, tem a partenogênese e um visto de coração para vocês, beleza? Beijão e até um próximo exercício.